Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos mais uma vez. Amém. Aleluia. Aos que agora hão de participar conosco pela transmissão, que Deus também vos abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Querido, hoje é um culto especial, culto de ceia. Aleluia. E nós louvamos a Deus pela vida dos amados que estão aqui reunidos, né? E graças a Deus, firmes na palavra, né? Firmes na vontade do Senhor. Isso é que importa, amados. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, eu vos convido a abrir a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos e no capítulo de número 5. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. E eu quero ler somente o versículo 29 junto com a igreja. Amém? Atos capítulo 5, versículo 29, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor Deus. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então pode se assentar, adorando, exaltando e glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, aleluia. O tema desta nossa mensagem, desta reflexão breve que nós teremos nesta noite, eu chamei assim: vale a pena obedecer a Deus? Amém? Glória a Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado, pergunta para ele: vale a pena obedecer a Deus? Vê se ele responde com ar de alegria, se ele diz um sim para você. Amém? Vale a pena obedecer a Deus, missionária? Amém? Vale a pena obedecer a Deus, irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Mas vamos trabalhar nisso aqui dentro da mensagem, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, nós sabemos, queridos, que depois da ascensão de Jesus Cristo, né? Quando Jesus ele reaparece aos discípulos e depois ele sobe, né, diante deles. Aleluia. E depois, imediato, num tempo a isto, vem a descida do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, ele prometeu enviar o Espírito, né? Batizá-los com o Espírito Santo. Ele viria, ele desceria, e os irmãos receberam ali o poder do Senhor, a unção poderosa naquele dia, né, de Pentecostes. Aleluia. E nós sabemos, querido, que a igreja primitiva, ela passa a viver algo extraordinário. Ela passa a viver uma obra maravilhosa. Amém, igreja? Aleluia. Porque ela está crescendo devido ao grande número de pessoas, de almas que estão se convertendo ao Senhor, né? Ela está vivendo um momento de grandes milagres, de obras, de sinais, de maravilhas que são realizadas através de homens simples. Os apóstolos, os discípulos, pessoas simples, mas pessoas que estavam cheias de unção. Homens de Deus, até mulheres do Senhor também, mulheres de Deus, que estavam cheias da presença de Deus, do poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia. E algo está acontecendo de uma forma como nunca se tinha visto, nunca se tinha presenciado algo desta natureza. Amém? Porque a Bíblia também vai dizer que em todos havia um grande
um significativo temor. Amém? Era grande o temor. Ou seja, as pessoas caminhavam no temor a Deus. E o temor é algo essencial para que se vejam obras, porque quem teme a Deus obedece, quem teme a Deus respeita, quem teme a Deus sabe com quem ele está tratando. O temor é algo essencial, e a igreja primitiva caminhava no temor a Deus. Se difere muito da igreja da atualidade, né? E eu estou incluso, porque em muitas situações parece que nós não temos temor, né? Mas louvado seja Deus, né? Agora veja bem, queridos, nós temos que observar algo aqui. Quanto mais a igreja crescia, quanto mais a igreja avançava, quanto mais os discípulos, pessoas simples, eram usados por Deus, quanto mais, aleluia, essas obras poderosas aconteciam na vida das pessoas, era cura, milagres, libertações, através dessas pessoas simples, desse cenário glorioso de milagre que estava acontecendo, maior era a oposição da igreja, maior era a luta que eles viviam. Puxa, poderia ser algo tão maravilhoso, né? A igreja crescendo, presbítero Alex, os irmãos se alegrando de vendo Deus curando, libertando pessoas, e poderia fluir, né? E fluir continuidade, bênçãos gloriosas. Pessoas poderiam se levantar, pastor Valdemar, e dizer: usa mais, Deus, usa mais estes homens, usa mais essas pessoas, porque nós estamos vendo coisas maravilhosas. Mas pelo contrário, ao invés de se alegrarem de ver o coxo levantando, ao invés de se alegrarem de ver as pessoas sendo libertas de demônios, ao invés de se alegrar de ver tantas obras poderosas acontecendo, eles se opunham contra os homens de Deus. Eles se levantavam contra a igreja de Deus, porque o que importava na situação era quem eles pregavam, era quem eles anunciavam, e era por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e era por causa da presença, aleluia, do Espírito Santo, que foi enviado por Ele, Jesus Cristo. Você está entendendo, igreja? Mas é nesse cenário de perseguição e luta, né? É dentro deste cenário que a igreja está vivendo, de luta, de perseguição, de oposição, que apostolicamente a pergunta desta nossa mensagem, né, da reflexão nossa, ela é respondida por Pedro e os demais apóstolos. Nós lemos no versículo 29 que eles disseram, né? Eles estão afirmando, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Esta foi a resposta deles, né? Louvado seja Deus, aleluia. Todavia, amados, estas palavras, né, que são declaradas aqui pelos próprios apóstolos, elas deveriam ser aplicadas, né, como uma conduta cristã, como uma postura, né, um princípio, né, de conduta cristã, né? Porque nós sabemos que às vezes ela é bonita, né? As pessoas virar para você e dizer assim: olha, mais importa obedecer a Deus do que os homens, né? É bonito. Então ela pode surgir como uma frase bonita, uma frase que coloca efeito, né? Quando a pessoa declara isto, afirma isto, é melhor obedecer a Deus do que os homens, é verdade. Mas quando nós olhamos para isto, que deveria ser um princípio na vida cristã,
e de todos, né? Nós olhamos que, em contrapartida, nós temos um grande número de pessoas desobedientes a Deus. Nós temos um grande número de pessoas que não obedecem à palavra de Deus, que não obedecem às ordenanças de Jesus, que não, aleluia, obedecem nada referente ao Senhor. Pessoas que já, muitos que apostataram da sua fé. Agora, se outrora essas pessoas declaravam isso, elas diziam, mais importa obedecer a Deus do que os homens, hoje elas já não se importam, porque elas estão sendo desobedientes a Deus, e grande é o número dessas pessoas, e grande é o número dos desviados. Na minha casa tem um, na sua casa tem outro, na família de fulano, Bertrano tem outro. Quantos não estão parados, apostataram da fé, pararam, não querem ir para a igreja, não quer buscar o Senhor, não quer se renovar, porque estão de acordo com a vontade do mundo. Você está entendendo? Então esse princípio, ele é bonito quando é declarado, afirmado, porque os apóstolos falaram, mas quantos já declararam isso e hoje não obedecem mais? Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, agora, por que isso acontece? É porque surgiram lutas, é porque surgiram batalhas, é porque aconteceram situações contrárias, é porque houve perseguições, é porque aconteceu as provações, é porque vieram essas situações. E situações tais como estas, elas geram muitas vezes atos de rebeldia. Homens estabeleceram atos de rebeldia, atos de rebelião, estabeleceram atitudes que são condenadas por Deus, justamente por quê? Porque eles foram perseguidos, porque eles sofreram as calúnias, porque eles sofreram as situações, das lutas, as adversidades que vieram contra a sua vida, palavras que foram faladas, verdades foram ditas, e por causa de ouvir a verdade, não suportaram, e aí vem os atos de rebeldia, atos de rebelião contra Deus, porque primeiramente é contra Deus, não é contra o pastor, não é contra a igreja, é contra Deus, primeiramente, amém? Atos de rebeldia, de rebelião são primeiramente contra Deus, amém? Aleluia. Então veja bem, amado, agora, quando nós olhamos para o que está proposto aqui, quando nós olhamos que os apóstolos, os cristãos da igreja primitiva sofreram, eles sofreram tudo debaixo da permissão de Jesus Cristo. Jesus estava com eles, cooperando com eles em obras. Jesus estava na vida deles, na unção do Espírito Santo, usando-os com autoridade, com poder, e eles sofrendo perseguição, luta, todo tipo de situação contrária. Por quê? Porque Jesus permitiu eles passarem por isto, porque Jesus permitiu que eles vivessem essa situação, este momento de luta, este momento de perseguição, aleluia. Mas mesmo diante dessas grandes lutas, mesmo diante dessas situações contrárias, eles estavam dizendo, mais importa obedecer a Deus. Ou seja, mesmo diante das ameaças que eles estavam sofrendo, eles estavam dizendo, respondendo assim, vale a pena obedecer a Deus. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Mesmo diante da adversidade, a perseguição e a luta, eles estão dizendo, vale a pena obedecer a Deus. Aleluia.
mas estão sendo aprisionados, mas estão sendo, olha, chicoteados, mas estão dizendo: vale a pena obedecer a Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então é nesse cenário que nós vamos observar, né, algumas consequências da obediência. Amém? E eu quero usar como base dessa nossa introdução somente, né? Eu quero usar como base o versículo 12 ao 32. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo. Algumas consequências da obediência, né? Há muitas. Obedecer a Deus é tudo, amado. Amém? E há muitas consequências da obediência. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu quero destacar algumas aqui que estão nesses textos aqui. Amém? Nessas palavras aqui, né, de Lucas em Atos capítulo 5, e a primeira delas, do versículo 12 ao 16, aleluia, versículo 12 ao 16, está escrito assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto os homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia. A primeira consideração que eu vejo aqui, a consequência, né, desta obediência, é que Deus opera sinais e prodígios. Amém? Deus opera sinais e prodígios. Aleluia. Veja, amados, o texto diz, está bem claro, né, nós lemos isso, que muitos sinais e prodígios eram realizados pelos apóstolos. Muitos. Tanto que quando nós terminamos a leitura, do versículo 16, até de fora vinham e traziam ali doentes e atormentados de espíritos imundos. Você já imaginou levar um endemoniado? Você já imaginou como que é isso? Pessoas atormentadas de espírito imundo, como é que é? Levavam um endemoniado lá. Querido, já não é fácil você tratar com um endemoniado numa situação. Você imagina, você tem que levar ele em tal lugar para ele receber uma oração e ser curado, ser liberto. Mas a Bíblia está dizendo, e todos eram curados. Aleluia. Amém? Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, querido, em Marcos capítulo 16, o versículo 19 e 20, Marcos ele relata que, olha só, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Aleluia. Você está entendendo, amado? Marcos está relatando o acontecimento também com respeito a isto, que depois que o Senhor falou com eles e ele desapareceu diante deles, ele foi e assentou-se à direita de Deus, mas eles saíram para pregar, eles saíram para fazer a obra de Deus, né? E aí o Senhor estava com eles, cooperava com eles, amém? Em nome de Jesus Cristo, né? As obras eram feitas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, ele diz que, depois que a salvação foi confirmada por aqueles que ouviram a palavra,
Deus também testificou com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Aleluia. Então veja que o escritor aos Hebreus está só confirmando, ratificando aquilo que estava acontecendo. Era tudo obra do Espírito Santo, era a obra de Jesus Cristo, era a obra da palavra, era a obra que estava sendo realizada por milagres, através dos dons. Então, deixou bem claro isto a nós, para nós entendermos o quanto Deus estava operando e trabalhando. Por quê? Porque havia um santo temor, porque havia obediência à palavra, à vontade do Senhor. Em João 14:12, João relata que o próprio Cristo, o Senhor Jesus, ele disse assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Aleluia. Amém? Olha aí, o Senhor Jesus fez tantas obras poderosas, extraordinárias, maravilhosas, mas ele deu tanta autoridade por intermédio do Espírito Santo, que ele diz: olha, vão fazer obra até maior do que eu fiz. Vai acontecer. Já aconteceu tantas obras poderosas, querido, tantas obras gloriosas já aconteceram, porque isto é uma promessa, é a palavra, é a vontade de Deus, e ele mesmo disse, Jesus mesmo disse isso: fará maiores do que estas, do que as que eu fiz. Você está entendendo? Aleluia. Agora observe uma coisa, do versículo 14 ao 16, aleluia, olha aí, nós lemos aqui que crescia mais e mais a multidão de crentes. O povo estava se convertendo por causa das maravilhas, as obras, a palavra, tudo que estava sendo semeado. O povo estava se convertendo. Agora, levavam enfermos pelas ruas, colocavam em leitos, e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha aí o que está acontecendo. Eles chegavam a acreditar que até a sombra de Pedro pudesse curar. A Bíblia não mostra, não há nada que relata isso. Não há um texto sequer, nem aqui, nem em outro lugar, que vai especificar se alguém foi curado por causa da sombra de Pedro. Não existe nenhum relato a respeito disso. Pedro passou a sombra dele e curou o aleijado. O enfermo que estava ali foi curado só com a sombra de Pedro. Mas eles acreditavam até a tal ponto de colocar os enfermos lá, pensando: se ele passar aqui, o sol está para cá, a sombra passa nele, pega nele. Quem sabe, né? Agora, se eles faziam isso por fé, ou se faziam isso por uma crendice, por um crer aí, de uma forma mística, sobrenatural, o que será que eles pensavam? Porque é de fato que muitas daquelas pessoas ainda não se converteram. Era fato que muitas daquelas pessoas estavam ali precisando de milagre, precisando de uma obra na sua vida. Então era comum eles pensarem misticamente, mas o poder que esses homens têm aí, se a sombra passar, vai curar. Então eles podiam estar se apegando a um misticismo religioso, para acreditar nisso, porque não há relato bíblico que aconteceu alguma coisa. Mas
Uma coisa é certa e nós não podemos negar, porque a Bíblia está bem clara, está declarando, aleluia, aqueles que são da fé, aqueles que estavam presentes, aqueles que pregavam, aqueles que oravam, aqueles que recebiam milagre, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no nome dEle, aleluia, eles sabiam que o sobrenatural que estava acontecendo é por causa de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, era por causa dEle, que eles estavam sendo libertos e curados. Os que são da fé sabem isso, querido. Os que são da fé, aleluia, não fica crendo em misticismo, em crendice, não. Ele crê pela fé e é Jesus que faz e pronto, e acabou. É o nome dele? É, pronto, e acabou. Aleluia. É a fé nele? É. Não tem mais ninguém, não tem Maria, não tem José, não tem Pedro, não tem ninguém, é Jesus de Nazaré. Foi ele que deu a vida lá no madeiro, lá na cruz do Calvário, e ele diz, em meu nome, e não diz que seria em nome de mais ninguém, ele diz, em meu nome. Você está entendendo, igreja? Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém que pensa contrário, mas como a rede social vai alcançar muita gente, eu já estou falando que é para entender que é só Jesus que faz, amém? É só Jesus, aleluia. Não adianta recorrer, não adianta, querido, não adianta ir buscar em outro nome que não vai achar, amém? Aleluia. E se tiver que salvar, vai ser Jesus também, amém? É só Ele que salva, louvado seja Deus, amém? Você pode glorificar Jesus nessa noite, Ele é Senhor e Ele é Rei, amém? E Ele está aqui para abençoar a nossa vida, querido. Aliás, segunda consequência desta obediência, nós encontramos no versículo 17 e 18, amém? Versículo 17 e 18 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Aleluia, amém, amados? A obediência gera oposição. A consequência da obediência, aleluia, é oposição, amém? Sempre haverá oposição. Em grande parte da situação, amado, quando se obedece, existe luta contrária, amém? Porque se você obedece a Jesus, se você obedece a palavra, o inimigo da tua alma não vai estar satisfeito jamais. Ele sempre vai buscar um meio para te afrontar. Ele sempre buscará um meio para te perseguir, sempre buscará um meio para tentar te derrubar. Ele gera oposição aonde você menos espera. Você não espera que chegue a oposição dali, mas vem. Mas quando está em obediência, não no erro, né? Porque está no erro e gerar a oposição, vai orar, vai dobrar teu joelho, porque Jesus está permitindo a luta, apesar que a outra também ela é permitida por Jesus, mas quando ela vem e você está debaixo da obediência, fica tranquilo que Jesus vai pelejar por você, amém? Jesus se coloca do seu lado e Ele diz: eu permiti, mas eu estou contigo, a luta vai passar, e você ainda vai cantar hino de vitória, aleluia. Isso é diferente, querido, agora a gente passar aperto, passar situação, passar luta, por causa da desobediência, é diferente, você está entendendo? Aleluia. Então veja bem, querido, quem está se opondo aos discípulos de Cristo,
Quem está se opondo às obras que estão sendo realizadas são os líderes religiosos. E o texto que nós lemos, do versículo que lemos, está bem claro. Está dizendo que eles tomaram-se de inveja. Oh, vai dobrar o joelho e vai orar, né? Eles deviam lá orar. Eles são da seita dos saduceus. São pessoas extremamente religiosas, dentro da lei, Deus, Jeová. Espera aí, quem é que está operando? É Deus? Dobra o joelho, fala com Ele, pergunta para Ele quem é que está operando. Se Ele responder, fala, usa a minha vida também. Mas não, pelo contrário, tomaram-se de inveja, tipo assim, ó, não está me usando, então agora eu vou detonar. Já que não usa, não está usando o uso da casa aqui, da paróquia dos saduceus, então vamos detonar esses aí, vamos acabar com eles, porque está acontecendo essas obras aí, no nome lá de Jesus, que eles estão pregando, aquele que nós mandamos para a cruz, que nós crucificamos ele, é no nome dele. Tomaram-se de inveja. Você imaginou o diabo trabalhando por trás disso? É terrível, querido. Em Provérbios 27:4 está escrito assim, o sábio Salomão escreveu assim, ó: o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Olha o teor, a força da inveja, a malignidade da inveja, a destruição que a inveja pode causar. Porque ele está dizendo assim, ó, rancor é cruel, a fúria é destrutiva, mas ele está querendo dizer que a inveja é pior que isto. A inveja é algo que tem que ser refreado, tem que segurar, porque a inveja é coisa que machuca, coisa que vai perverter coração, coisa que vai destruir a alma. Inveja é coisa terrível, irmão, amém? Agora veja, queridos, olha, observa algo aqui, veja a diferença de atitude, quando nós olhamos para a atitude do Cristo, de Jesus, quando Jesus estava caminhando, quando Jesus estava pregando a palavra, operando maravilhas, sinais, antes da sua crucificação, a atitude dele, em comparação com a atitude desses líderes religiosos, portadores da lei de Deus, pregadores da lei do próprio Deus Jeová. Mas olha a atitude, em Lucas 9, no versículo 49 e 50, falou João dizendo assim, ó, João está dizendo para Jesus: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Aleluia. Você está entendendo, querido? Os saduceus estão tomados de inveja e estão dizendo: para essa obra, para esses homens, para esse aí, para esses milagres, para essas libertações aí, para tudo. Mas eles estão fazendo em nome de quem? De Deus. Agora Jesus na contramão, quando estava ali, não, o próprio discípulo, e Jesus repreendeu os seus discípulos por tentarem impedir o homem. Ele mesmo, Jesus, repreendeu os seus discípulos porque eles estavam tentando impedir o homem que estava fazendo a obra de Deus, expelindo o demônio no nome do Senhor Jesus.
mas só porque ele não caminhava com o grupo. E aí João vai lá: ó Jesus, tinha um camarada lá expulsando um demônio lá no teu nome, mas ele não anda com a gente, ele não está ele não está na igreja. E daí? Aí Jesus falou assim: peraí, o poder não está na igreja, o poder está no meu nome. O poder está no meu nome. Então, se ele está usando o meu nome, está expulsando o demônio, não proíbam, deixa ele fazer a obra. Jesus chamou a atenção, amados, repreendeu seus próprios discípulos por conta disso, aleluia. Ele estava explicando para eles que aquele que não se opõe abertamente a ele, a Jesus, mas age em seu nome, significa que está do lado dele. É isso que ele estava dizendo. Se ele não está se opondo a mim, está agindo no meu nome, ele está do meu lado. Você está entendendo? Porque ele mesmo disse: não há quem possa fazer algo no meu nome e imediatamente falar mal de mim, se opor a mim. Porque quem está fazendo a obra no meu nome é porque sabe que meu nome tem poder, é porque sabe, aleluia, da autoridade que tem no meu nome, é porque confia na autoridade do meu nome. É isso que Jesus está dizendo. Então ele não vai imediatamente se opor a mim, porque ele está fazendo algo em meu nome, é a minha obra. Você está entendendo, igreja? Aleluia. E agora, quando nós vemos a realidade desses acontecimentos, essa oposição, os discípulos estão sofrendo perseguição por inveja, da mesma forma que Jesus sofreu. Mesma coisa. Quando nós olhamos para o Evangelho, que é narrado por Mateus, no capítulo 27, vai dizer que os sacerdotes e anciãos dos judeus entregaram Jesus a Pilatos, para que ele pudesse sentenciá-lo. E Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Olha aí o que está acontecendo. Quando levaram Jesus, Mateus está narrando, está dizendo, quando levaram Jesus para Pilatos, Pilatos não é bobo. Pilatos está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo a sagacidade dos judeus. Ele está olhando para o comportamento dos judeus. Ele está vendo. E ele vai dar, Mateus vai narrar a resposta, que Pilatos sabia que eles estavam entregando Jesus por inveja. Versículo 18. Por que que ele perguntou? Pilatos chega para eles e fala: vocês querem que eu solte a Barrabás? Ou vocês querem que eu solte a Jesus, o Cristo? Eles queriam que Pilatos sentenciasse ele. Eles não queriam que, mas por ocasião que haveria de soltar um preso, então ele propõe. Mas quando ele propõe, no versículo 18, está bem claro dizer, Mateus relatou dizendo, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, Pilatos está bem consciente, os judeus entregaram esse Jesus para ser sentenciado aqui à morte por inveja. Foi isso, estava bem claro. Você está entendendo, igreja? Aleluia. E isso é notório em todo o contexto da história de Jesus, porque sempre que Deus se move, o orgulho religioso se levantava, o agir de Deus incomoda, ele causa inveja. Aonde que ele está? É lá na cúpula, é lá na igreja, é lá no sacerdócio, é lá que está acontecendo a inveja. Você está entendendo? Aleluia.
Agora uma coisa é certa, amados, e eu finalizo nesse dia a mensagem, para a glória do Senhor Jesus, que eu não quero ir adiante, eu vou terminar essa mensagem na quarta-feira, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero finalizar esta mensagem hoje aqui, dizendo para os amados, para que não se preocupe, como servo, como serva de Deus que você é, como uma pessoa lavada, remida no sangue de Jesus Cristo, como aquela pessoa que crê piamente no nome que está acima de todo nome, que é Jesus, que crê que há poder no sangue de Jesus, aleluia, crente, aleluia, que guarda a palavra no coração, que tem disciplina espiritual, que não foge, não corre, não desiste na hora da luta, da adversidade, da batalha espiritual, na hora da oposição do Satanás, na hora das provações que o próprio Deus permita você passar. O servo e a serva que está aqui nesta noite, aleluia, não se preocupe, pois quando há oposição, não é sinal que você errou. Você está entendendo? Quando existe oposição, não é sinal que você errou. Pelo contrário, é para revelar, é para mostrar, é para confirmar que muitas vezes, e na maior parte das vezes, aleluia, e com toda certeza, você está no caminho certo. Ah, pastor, mas, querido, se você está caminhando conforme a vontade, se você está caminhando na verdade, se você não está fingindo ser um crente na igreja, mas lá fora você deixa de ser o cristão, aleluia, que você é aqui, tenha certeza de uma coisa: toda oposição, e quando ocasiona algum erro, alguma situação, ou qualquer coisa que possa sair fora dos parâmetros, não é sinal que você errou espiritualmente. Ah, mas porque aconteceu alguma coisa, meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa, eu errei em alguma área, eu errei em alguma situação, e agora por causa disso, está vindo contra a minha vida essa situação. Peraí, isso só vai revelar que você está no caminho certo, porque se estão se levantando contra você, aleluia, é porque você está trilhando o caminho da verdade, da obediência, da palavra. Então permaneça naquilo em que você foi chamado para adorar a Deus. Mas se não está de acordo, só tem uma palavra: conserte-se. Conserte-se. Você está entendendo, amado? Aleluia, isso é importantíssimo, amado. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Eu já disse aqui e volto a dizer, nós não somos perfeitos, não há em nós absoluta perfeição, não existe. Todos somos passíveis de erros, amém? Mas situações muitas vezes mostram que talvez você não tenha errado, mas está tendo oposição. É porque o caminho é estreito, é porque a palavra de Deus é a verdade na sua vida. Então permaneça caminhando, adorando e glorificando o Senhor Jesus, amém? Porque a luta vai passar. Você crê? Diga glória a Deus, levanta a mão para o céu, adora Jesus, porque Ele está aqui para ser glorificado, aleluia. Você foi chamado nesta noite, neste lugar, para ser abençoado por Ele, irmão. Se coloque em pé, igreja. Aleluia, vale a pena obedecer, vale a pena obedecer,
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem quer o céu, obedece. Amém. Quem não se importa com o inferno, desobedece. Está preocupado? Se não está preocupado e não se importa com o inferno, desobedeça. Mas quem obedece é porque sabe e almeja o céu. Amém? Essa é a resposta do crente que guarda a palavra no coração, a fidelidade a Deus. Aleluia. O Senhor é glorificado na vida dos seus santos. Oh, bendito seja o Senhor. Aleluia. Vamos agradecer, vamos orar, vamos louvar, vamos exaltar o Cristo nesta noite, porque Ele é digno. Amém? Você crê no milagre na sua vida, amado? Você crê que Deus tem resposta para o teu coração? Aleluia. Você serve a um Deus vivo e verdadeiro, e há poder no seu nome, e vale a pena obedecer a sua palavra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Põe a mão no coração, põe a mão aonde você quiser colocar, porque nesta noite Deus tem poder para curar, para libertar, para repreender todo o mal, em nome de Jesus. Pai poderoso, Pai misericordioso, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu altar. Nós estamos, Pai, ó Deus poderoso e amado, glorificando, exaltando ao Deus das Escrituras, ao Senhor todo eterno e maravilhoso, o Deus vivo e verdadeiro, que opera milagres e maravilhas. E ainda nesta noite, pela vida da igreja, do teu servo e da tua serva, que adentrou nesta casa, meu Deus, pela sua necessidade, o Senhor é Deus poderoso para curar toda enfermidade, para repreender o mal agora, toda seta, laços, obras malignas, laços da morte, sejam quebrados, em nome de Jesus. Meu Deus, enfermidades, obra das trevas, o que foi feito, levantado no mundo espiritual, caia por terra, em nome de Jesus. Retrocedam, espíritos malignos, caiam, em nome de Jesus, pelo poder do sangue, pelo poder do nome do Cristo bendito. Cai, retroceda, em nome de Jesus. Nós expulsamos agora enfermidade, nós expulsamos da família todo o mal que está sobre os filhos, que está sobre os entes queridos. Nós expulsamos agora, em nome de Jesus. Sai da casa, sai da família, sai agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal e pedimos pela misericórdia que venha os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor possa alcançar almas, corações, vidas e abençoá-las, em nome de Jesus. Cura todos os enfermos, cura todos os oprimidos, e dá vitória pela tua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus, diga aleluia Jesus. Glória a Deus. Amém, amados?